beleza? Quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e agora bora trocar uma ideia aqui sobre a questão do PlayStation 5 Pro, que foi anunciado em 9 de setembro. E olha, eu não colocaria como uma surpresa justamente porque já tínhamos muitos rumores da existência do novo hardware da Sony. A Sony tem lançado uma sequência de hardwares gigantesca, né? Se a gente comparar com a quantidade de jogos que tem sido uma quantidade muito baixa, em que eu acho que tem deixado quem joga só no PlayStation esperando aqueles exclusivos single players que ela era tão famosa na mão. Então, vamos comentar sobre a questão do PlayStation 5 Pro aqui e também fazer um retrospecto da questão dos hardwares lançados pela Sony até a gente chegar na questão mais específica do PlayStation 5 Pro, começando aí pela questão de hardwares já lançados pela Sony. Eu vou listar alguns que eu acho mais impactante e que chamam um pouco mais a atenção. Por exemplo, nós tivemos o PlayStation 4 Slim, nós também tivemos o driver removível, tivemos o PlayStation 5, o PSVR 2, né? Vamos deixar esses três por hora, que eu acho mais interessante para a gente discutir, porque eu acho que isso tem um impacto maior nos jogos. Já começando pelo PSVR 2, que foi o último que eu citei, mas que eu acho que sai um pouco fora do escopo, por mais que a gente tente pensar nisso como um item de massa, foi feito um grande investimento, começou com o preço lá em cima, ela viu que não vendeu, diminuiu o preço, aí sim as vendas cresceram, inclusive hoje, para quem usa equipamentos VR no PC, o PSVR 2 no PC já é viável, já é possível utilizar. Mas isso porque, não vou dizer que não era plano da empresa expandir, mas a minha visão é, porra, não deu certo nos consoles, ninguém adotou a ideia, então bora tacar pro PC, que eu acho que acaba sendo um nicho muito mais receptivo a esse tipo de hardware. Os consumidores de VR hoje ainda é um público bastante pequeno. Tive a oportunidade de testar alguns jogos VR na Gamescom Latam. Achei bastante divertido, mas é um aparato que eu não sei se eu usaria todo dia, por exemplo, para jogar videogame. Não vou dizer que, nossa, não está estável o suficiente, os jogos não estão desenvolvidos. Não, mas é uma questão de gosto mesmo. Muita gente só vai querer chegar, pegar o controle e jogar na TV de boa. Então, assim, isso acaba limitando bastante o público e o preço, logicamente, ainda não ajuda, já que para você poder executar isso, muitas vezes você vai precisar ter um hardware mais potente. Os jogos também não estão, digamos que no mesmo nível que os jogos de console, etc. Então, é um equipamento legal, mas é um equipamento de nicho. Voltando para o escopo dos consoles, nós temos o PS5 Slim e também o driver removível. O driver removível, eu acho uma sacanagem, porque você já tinha o PlayStation 5 Fat com o hardware, né, de leitor de disco. Aí você me lança uma versão digital e isso já dá indícios claramente de que você quer remover a versão de hardware do mercado para você poder fazer quase que uma venda casada para o cara que quer trocar para o Slim. Então, assim, se você já foi para o Slim, então eu acredito que a empresa deveria ter adotado aquela ideia pensando em questão de opção e compra quem quer. Beleza, é bacana, mas eu acho uma estratégia muito esquisita. É quase uma tentativa de imitar a Microsoft no sentido de lançar o Series X e o Series S, sendo que a Microsoft acaba mantendo os dois consoles dela, né, do Xbox, no mercado para o jogador realmente ter opção. O que eu não vejo isso por parte da PlayStation. Eu acho que muito eles querem fazer com que tiramos tudo que era Fat ou que era o mais antigo do mercado e vamos deixar só o Slim para a galera que quer rodar com disco ou que comprou o disco, que tem sua coleção, rodar baseado numa venda casada praticamente. Mas, dito isso, a gente chega no PlayStation 5 Pro. E aí fica a pergunta, é necessário um PlayStation 5 Pro? E eu acho que a resposta mais óbvia é não. Porque ele vai trazer um upgrade para o console? Vai trazer. A gente vai comentar das especificações. Porém, quando a gente olha a geração atual de consoles, englobando
os dois consoles da linha Xbox e o que a PlayStation já lançou, eu acho que eles ainda estão muito subutilizados. Mas beleza, dito isso, vamos falar das especificações do console. Como eu falei, o anúncio foi feito no dia 9 no canal da PlayStation, com a estreia de um vídeo com o Mike Cerny comentando sobre as especificações. E basicamente o que o console vai ter, além de um design novo, são 3 melhorias, que são, ele vai ter uma GPU que vai ter um poder de processamento 67% maior que a versão padrão. Já a memória deste novo hardware, ele vai ser 28% mais rápida que do console base. E segundo a própria Sony disse, isso vai permitir que a renderização seja 45% mais veloz do que um PlayStation 5 normal. Ok, nós temos essas duas especificações que são melhorias em relação a hardware. Com certeza isso ajuda no processamento, pode trazer um loading mais curto, ou não vou colocar uma ausência de loading, mas um loading mais rápido. Além disso, uma coisa que eu esqueci de falar, a nova versão do PlayStation 5 vai ser o PlayStation 5 Pro, ele vai ter 2 TB de armazenamento, que é bastante sim, só que eu não sei o quanto é necessário, vai depender do seu uso e como você faz a instalação dos seus jogos, se você costuma manter eles por muito tempo, se você zera e tira, então isso depende muito de jogador para jogador. E o outro ponto é a outra melhoria que o PlayStation 5 Pro irá trazer. Essa melhoria, ela é chamada de PSSR, ou trazendo para o português o PlayStation 5 Pro Game Booster. Isso, segundo foi anunciado, irá fazer uso de inteligência artificial para fazer uma melhoria gráfica e, vamos supor, dar mais estabilidade na renderização de cenas, podendo dar mais polidez para diversos jogos. Ok, nós temos os 2 primeiros pontos que são cabíveis de melhora e lançamento de um console novo. Justifica a sua adição? Particularmente acredito que não, mas enfim. Aí a gente vai para a questão do Game Booster. O Game Booster é uma tecnologia que é implementada, por mais que use IA, a partir de software. Então, na teoria, é uma tecnologia que poderia ser aplicada, se bem otimizada, aos consoles já existentes a partir de updates. A Microsoft ela faz isso nos consoles dela, para, por exemplo, trazer um enhanced visual nos jogos retrocompatíveis, sem a desenvolvedora precisar retrabalhar o jogo, sem precisar lançar um remaster, por exemplo. Então, esse nível de melhoria é feito a partir de software. E se a PlayStation está trazendo isso exclusivamente para o PlayStation 5 Pro, ela está basicamente assumindo que o seu console anterior é fraco para essa modificação, uma melhoria que consoles da concorrência já faz de forma nativa, digamos assim. Então, isso me deixa bastante em dúvida qual a necessidade do lançamento do PlayStation 5 Pro. E aí a gente chega num ponto ainda mais crucial, que é o custo de $700. Se a gente converter isso pro valor do Brasil, ali da moeda, sem contar imposto, nada, o console chegaria aqui a 3.700, vamos arredondar para 4.000, basicamente, arredondando para cima. Porém, existe toda a questão burocrática entre os países de você trazer para cá e etc. E aí você entra que um console vai chegar muito provavelmente a pelo menos uns 7.000 aqui no Brasil. Para um console que quer trazer melhorias, tem uma cara que quer influenciar o desenvolvimento para sua arquitetura, podendo prejudicar uma geração anterior a um preço exorbitante. Então, eu não acredito muito que vai virar de verdade justamente pelo preço, pelas poucas novidades que eles trouxeram e também porque o que eles estão se gabando, né, que eles mostraram e o enhanced que eles trouxeram em diversos jogos poderiam ser colocados a partir de updates de software e não necessariamente você lançar um hardware novo para justificar esse tipo de melhoria. Bom, gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação.
Na descrição, link para as nossas outras redes sociais. Acessem o site www.megascopio.com.br. Muitas das informações que eu peguei para fazer o roteiro para esse vídeo, eu fiz como base no roteiro do Nascente. Ele escreveu o artigo para o Mega falando sobre o anúncio do PlayStation 5 Pro. Tá um artigo excelente, vai lá dar uma lida, tenho certeza que vocês vão curtir demais. Não só esse artigo, mas outras matérias também. E nos comentários, fala aí o que você acha do PlayStation 5 Pro, se você acha necessário, se você pretende comprar ou não. Essa troca de ideias é sempre muito interessante, lembrando que sugestões para futuros temas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.